Então, pessoal, pensando, né, em tudo isso que estamos vivendo, na maneira como estamos vivendo, né, e o que a gente entende, como a gente compartilhou, por ser os últimos dias, né, dias difíceis, dias complicados para todo mundo. Isso tem me feito pensar em muitas coisas, validar muitas coisas, né, em meu coração, muitas coisas que às vezes não parávamos para pensar, não refletimos. Eu tenho tirado um tempo para refletir mais sobre essas coisas. E nesses últimos dias eu comecei a refletir um pouco sobre confiança, sobre a nossa confiança e sobre aonde está a nossa confiança, né? E isso me levou, inclusive, a perceber esse tema confiança em textos que às vezes eu nunca tinha percebido, que eu tinha passado direto, sem perceber esse tema, né, sem perceber esse detalhe. E um desses textos é um texto que eu quero ler hoje, né, que vai ser o texto central da nossa palavra, que está em Lucas 5, a partir do versículo 1. Quem estiver com a Bíblia aí, abra comigo, por favor. Lucas 5, 1. Diz assim: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de fazer, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Então, pessoal, como eu falei, é um texto que eu já tinha lido várias vezes, mas dessa vez eu li com uma percepção diferente. Eu fui tocado em algo diferente. E ao ler esse texto, eu fui levado a pensar em quanto nós fazemos apenas olhando para as nossas circunstâncias, apenas olhando para como as coisas estão acontecendo ao nosso redor, como o mundo está ao nosso redor, como tem sido o nosso dia a dia. E o problema, irmãos, é que estamos vivendo dias de incerteza. E normalmente, em dias assim, nós somos tentados a fazer as coisas com a força do nosso braço. Nós somos tentados a... Nós ficamos ansiosos, nós ficamos preocupados e somos tentados a solucionar tudo isso que tem agitado o nosso coração, tudo isso que tem tirado a nossa paz. Nós tentamos arrumar uma solução para tudo isso, tentar resolver de alguma forma. E o grande problema é esse, que um momento de crise, ele abala justamente a nossa confiança de quem Deus é. Ele abala a nossa confiança de que Deus é justo, santo e bom. E eu percebi com tudo isso, irmãos, que quando está tudo bem, é muito fácil nós dizermos que confiamos em Deus, que nós o amamos, que nossa vida está entregue a Ele, mas o problema está exatamente quando as coisas fogem do nosso plano. Quando nós traçamos um plano, nós temos um caminho, né? Nós gostamos muito de traçar planos, traçar
metas, nós temos uma meta e traçamos exatamente cada passo que nós vamos dar até atingir aquela meta. Só que nós esquecemos que tem várias coisas acontecendo e, de repente, um detalhezinho pode desmoronar todo aquele caminho que a gente tinha construído. E aí que está o problema, que quando os nossos planos são abalados, as coisas fogem do nosso controle, nós começamos a confiar mais em nós mesmos do que em Deus. É como se nós disséssemos para Deus, assim, você não está sabendo fazer o seu trabalho. Deixa comigo que eu sei como que eu vou fazer. Eu confiava que as coisas aconteceriam de tal forma, mas o Senhor não está ajudando, então você não está sabendo. Isso, mais uma vez, me leva a lembrar de um filme que nós até já comentamos algumas vezes, né, que é o Todo-Poderoso, quando o personagem, né, que é protagonizado pelo Jim Carrey, acha que Deus não está fazendo as coisas como deveria fazer, que se ele fizesse, ele faria de uma forma muito melhor. E no filme, Deus concede o poder para ele, né, para ele ser Deus por alguns dias, e ele vê o quão difícil é e se atrapalha em tudo. E a sensação que eu tenho é que é isso que a gente faz nesses dias. Nós falamos com Deus, não, você não sabe o que você está fazendo, se eu fizesse, eu faria muito melhor. Muitas vezes nós achamos que nós somos capazes de resolver todos os nossos problemas com a força do nosso braço e da nossa maneira. Achamos que sempre vamos dar um jeitinho para os nossos desafios. E é o que a gente está vendo acontecer. Infelizmente, muitas pessoas estão tendo dificuldade, muitas pessoas estão perdendo o emprego, muitas pessoas estão com a renda bem reduzida e acha que ela, por si só, vai conseguir resolver todos os problemas. Irmãos, eu quero dizer que eu não acredito que Deus espera que nós fiquemos de braços cruzados e falando assim, não, eu vou ficar de braços cruzados, quieto aqui, apenas orando, e Deus vai resolver todas as coisas para mim. Não é isso que eu estou dizendo, eu não acredito que seja assim, eu não acredito que Deus age assim. Pelo contrário, eu costumo dizer que Deus espera de nós, Ele espera que nós façamos aquilo que a gente pode fazer. Mas aí que entra, eu entendo que existe um limite entre o que a gente pode fazer e a partir de um determinado ponto, apenas Deus pode fazer. Tem algumas coisas que a gente vai iniciar, que a gente vai começar a fazer, mas chega num lugar que a gente não tem mais o que fazer. A partir daí, Deus vai começar a agir. E eu vejo que muitos de nós, é muito comum a gente dizer que a gente quer viver uma vida de confiança, uma vida totalmente entregue a Deus, mas nós estamos poucos dispostos a dar passos de fé. Nós estamos poucos dispostos como agora eu preciso que Deus faça. Entregar nas mãos de Deus e falar assim, Deus, eu confio que eu fiz o que poderia ser feito e que a partir daí o Senhor fará o melhor. Diante de tudo isso, eu fico pensando, será que realmente confiamos a ponto de dar esses passos de fé? Nós dizemos sempre que nós confiamos, que nós acreditamos em Deus, que nós acreditamos que Deus é bom e que Ele fará o melhor para a gente. Mas eu percebo que muitas vezes nós realmente não confiamos a ponto de dar um passo de fé. E diante disso eu fico pensando em alguns personagens da Bíblia, né, pessoas que deram um passo de fé. Isso me leva a pensar quantos de nós teriam a ousadia de Pedro de dar um passo de fé, de tentar andar sobre as águas. Quantos de nós teriam a fé, né, e a confiança em Deus de Abraão, de sair de sua casa, de sair de um lugar
confortável, de um lugar onde ele tinha tudo, para poder ir para um lugar que ele nem sabia onde que era. Um lugar que simplesmente ele ouviu de Deus falar: saia da sua casa, de sua parentela e vá para um lugar onde eu te mostrarei. Um lugar da promessa, um lugar onde será melhor para você. Ele não sabia para onde ele estava indo, ele simplesmente ouviu de Deus. Outra situação que me vem à memória, o Bruno acabou de compartilhar com a gente sobre o maná. Isso eu vejo como um passo de confiança também, porque o pessoal ouviu de Deus que o maná cairia, mas eles poderiam recolher apenas o que seria necessário para aquele dia. E que no próximo dia Deus iria trazer novamente para poder supri-los. E a gente vê na Bíblia que Deus fala claramente: não guarde mais do que você vai utilizar no dia de hoje, porque ele vai apodrecer, vai estragar e vai dar bicho. Alguns não confiavam e guardavam um pouco mais do que era necessário para aquele dia, para poder, não confiando, né, que no outro dia poderia ter, para poder ter no próximo dia. Ou seja, eles tinham que confiar no que Deus estava dizendo, que hoje eles teriam o necessário, mas que amanhã Deus também traria o necessário. Então, quantos de nós conseguiriam confiar dessa maneira, conseguiriam dar passos de fé dessa maneira? Aos nossos olhos, confiar exige arriscar demais. E, na verdade, nós gostamos de ter tudo sob o nosso controle. Nós gostamos de saber exatamente, como eu falei, a gente traça uma meta, né, a gente tem um objetivo e nós gostamos de saber exatamente como será cada passo. A gente não ter esse controle, tipo assim, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu farei aquilo, depois eu farei aquilo e vou chegar no meu destino. A gente não ter esse controle, a gente não saber como que é o dia de amanhã, nos apavora. É por isso que quando um detalhezinho sai fora do lugar, é capaz de nos estruturar totalmente. Porque é como se nós perdêssemos o chão, nós perdêssemos o rumo. Nós não temos mais o nosso passo a passo, né? Nós não temos mais o nosso manual para poder chegar naquilo que a gente quer chegar, naquilo que a gente gostaria de chegar. Irmãos, lendo esse texto de Lucas 5, eu vejo que Deus pode estar querendo fazer algo diferente em nós. Eu vejo que Ele pode estar querendo nos levar para um outro nível de confiança. Mas o problema é que Ele tem uma maneira peculiar de fazer isso. Ele tem uma maneira própria dele de fazer isso e que nós não entendemos e que nós não conseguimos compreender, mas cabe a nós confiar. E lendo esse texto de Lucas 5, eu tirei 3 lições dele, que eu acho que tem a ver exatamente com esse passo a passo, né, com essa metodologia de Deus. Eu consegui perceber 5 passos, né, 5 lições dessa metodologia de Deus de nos levar para um outro patamar. E o primeiro ponto que eu consigo perceber é que Deus muda os nossos planos. O verso 2 diz assim: ele notou que junto à praia haviam 2 barcos deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Irmãos, ao ler o texto, a gente percebe que os pescadores acreditavam que eles já tinham finalizado o dia de pesca deles. Eles já estavam lavando a rede. O lavar a rede faz parte do dia a dia do pescador. Então o pescador tem o dia dele de trabalho, no final do dia ele junta o material, lava as suas redes, guarda os peixes, né? E aí vai seguir a sua rotina do dia, que normalmente depois é vender ou trabalhar com esse peixe, né? Então eles estavam já recolhendo o material, já estavam prontos para ir embora.
e Jesus chega, aproxima deles e pede que eles retornem ao barco. Ou seja, eles já estavam seguindo para o final do dia e Deus muda a direção deles. Não é por aí. Retornem e voltem para o barco. É muito comum a gente estar seguindo para um caminho e de repente nós ouvirmos de Deus, né? Ouvirmos Deus nos direcionando para um outro sentido. É como se ele falasse: sabe, tudo isso que você planejou, tudo isso que você está fazendo, dá meia volta. Não é por aí. Vamos retornar, vamos seguir de novo para um outro caminho. Muitas vezes nós achamos que nós sabemos o que estamos fazendo, que aquilo que nós estamos fazendo é o melhor, e muitas vezes endurecemos o nosso coração para aceitar um direcionamento de Deus, porque achamos que não está de acordo com o que queremos. Então nós temos algo em mente já, nós já temos algo pronto, nós já sabemos o próximo passo que nós queremos dar. Não, hoje eu já encerrei meu dia de pesca, agora eu já não pesquei nada, eu estou cansado, eu vou lavar a minha rede e vou embora para casa. E ouvir de Deus um outro direcionamento, às vezes a gente endurece o nosso coração e não queremos mudar essa rota, né? Não queremos voltar para esse outro caminho. Nós confiamos tanto em nosso potencial que chegamos a acreditar que só a gente sabe o que é melhor para a gente. E a verdade é que os planos de Deus são bem maiores que os nossos, e graças a Deus por isso. E pensando nisso tudo, isso me levou a refletir em uma situação que eu passei nesses últimos dias, né, nessa última semana de trabalho. Foi muito similar ao que os pescadores passaram. Há vários dias eu já estava tentando resolver uma dificuldade que eu estava tendo no meu trabalho. Há vários dias eu estava tentando resolver uma demanda que eu tinha, uma dificuldade que eu estava tendo de uma aprovação de uma atividade, né, por parte dos clientes, essa aprovação por parte dos clientes. E, irmãos, eu já tinha feito tudo que eu podia fazer, tudo que eu sabia fazer, e estava há vários dias tentando resolver aquilo, mas nada que eu fazia conseguia resolver. E chegou num certo ponto que eu parei, eu percebi que eu já tinha feito tudo que eu poderia fazer e coloquei nas mãos de Deus. Eu entreguei para Deus aquela situação que eu estava vivendo. Falei: Deus, eu já fiz tudo que eu poderia fazer. A partir daí eu não consigo mais e eu preciso da sua ajuda. E maravilhosamente, pela graça de Deus, eu ouvi me direcionando para um outro lugar. Eu já estava caminhando para um lugar e eu ouvi dele uma outra direção. Como se ele dissesse: filho, não é por aí, faz essa outra direção e confie em mim. E pela graça de Deus, gente, no dia seguinte eu vi as coisas sendo resolvidas de uma maneira muito maior do que eu imaginava. Porque além das coisas que eu precisava resolver, eu consegui resolver coisas anteriores, coisas de mais tempo que estavam pendentes, e todas aconteceram de uma maneira maravilhosa. Mas por quê? Eu já tinha feito tudo que eu sabia, e depois eu coloquei nas mãos de Deus para poder fazer algo por mim. Eu entendi que eu já não conseguia fazer mais nada, que eu precisava que ele fizesse. E eu percebo que o grande problema é esse, que nós primeiro tentamos fazer tudo que nós podemos fazer, para depois nós colocarmos na mão de Deus. Em vez de primeiro nós orarmos, entregarmos para Deus a situação e ouvir dele o que nós devemos fazer, nós gastamos toda a nossa energia fazendo algo que muitas vezes não vai dar certo, algo que nós não vamos conseguir, para depois de não ter conseguido, nós colocarmos na mão de Deus. E aí sim, nós ouvirmos um direcionamento dele. Então eu percebo que nós fazemos o caminho inverso. E Provérbios 19, 21, na versão A Mensagem, diz assim: os homens fazem planos e criam estratégias, mas o propósito do Eterno é o que prevalece.
Então, é o que eu falei, a gente cria vários planos, a gente cria várias estratégias, mas, na verdade, aquilo que vai prevalecer são os planos de Deus, é aquilo que Ele planejou para nós, é aquilo que Ele tem para nós. E não ouvi-lo, gente, implica em não vivermos o melhor de Deus. Não ouvi-lo, nesse caso aqui, não voltar para o barco, implicaria em Pedro e os colegas dele de trabalho não verem a rede e os barcos cheios de peixe. Se eles tivessem desistido, tivessem seguido pelo caminho deles de lavar a rede e ir embora, eles não iriam encerrar o dia deles com um barco cheio de peixe. Então, não ouvi-lo pode nos levar a não viver o melhor, porque é Ele que tem o melhor, é Ele que tem algo de especial para nós, é Ele que sabe o que é o melhor. Então, esse é o primeiro ponto que eu consigo perceber. Deus muda os nossos planos. O segundo ponto que eu consegui perceber nesse texto é Deus nos chama para a profundidade. No verso 3 diz assim: entrou num dos barcos, Jesus entrou em um dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que afastasse um pouco da praia. Eu percebo que Deus espera que estejamos em lugares mais profundos com Ele. É lógico, irmãos, que nós podemos ouvi-lo em qualquer lugar, mas eu percebo que no mais profundo, longe da multidão, tem algo especial. No mais profundo, Deus tem... É como se no mais profundo nós conseguíssemos ouvir Deus de uma maneira diferente. Podemos acreditar que no raso as coisas são mais seguras, que na margem as coisas são mais seguras, que as coisas estão sobre o nosso controle. Mas é necessário ir um pouco mais além para que as coisas aconteçam de uma maneira diferente. A água na canela, ela pode até refrescar, mas não nos levará em lugar nenhum. Ficar na beirada da praia, quando nós chegamos perto do mar, né, e apenas colocamos os pés no mar, molhamos apenas a canela, os joelhos, a gente consegue se refrescar. Mas para a gente poder chegar em um outro lugar, nós precisamos ir mais profundo, nós precisamos navegar em águas mais profundas. Seu barco precisa ir longe para poder chegar em um outro lugar. Normalmente, nós temos um relacionamento muito superficial com Deus. A verdade é que, normalmente, no nosso dia a dia, nós oramos muito pouco, nós lemos a Bíblia muito pouco, e nós esperamos, mesmo assim, ouvir algo de Deus, e não conseguimos entender por que nós não ouvimos. A verdade é que nós não ouvimos porque nós não estamos relacionando de maneira profunda com Deus. Nós não estamos tão próximos de Deus a ponto de ouvi-lo. Nós não estamos tão próximos de Deus como Ele gostaria que estivéssemos. Não é possível, irmãos, nós termos intimidade com Deus sem amizade. E não é possível construir uma amizade sem relacionamento. Nós só somos amigos de pessoas que nós nos relacionamos. E para nos tornarmos amigos, nós precisamos nos relacionar dia após dia. Nós precisamos construir um caminho de relacionamento para que no futuro nós possamos chamar alguém de amigos. Nós só conseguimos nos tornar amigos daquela pessoa em que nós nos relacionamos e compartilhamos aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos percebendo. Nós precisamos nos abrir por completo. Nós precisamos aprofundar no relacionamento para que ele se torne amizade. E nós precisamos disso para nos tornarmos amigos de Deus. E a verdade é que para poder ouvir algo igual nós queremos, igual nós precisamos ouvir de Deus, nós precisamos ser amigos. Nós só conseguimos confiar em quem conhecemos bem e nos relacionamos bem. Nenhum de nós confiaria em alguém, em algum estranho que chegasse perto da gente para poder dizer algo em relação à nossa vida.
algum de vocês confiaria em algum estranho nos dando conselho em relação às nossas vidas? Eu não confiaria. Eu não confio em se algum estranho de repente me encontrar na rua, me parar e falar assim: Luiz, você não deve fazer isso da sua vida, você deve fazer de outra maneira. Isso que você está fazendo está errado, você precisa fazer de um outro jeito. Não tem como confiar num estranho. Ou seja, nós precisamos nos relacionar com Deus para nos tornarmos amigos e a partir dessa amizade a gente ouvir algo a ponto de confiar. Homens, como eu disse lá em cima, como Abraão, como o pessoal no deserto, como Lucas, que deu um passo no nada, né? Nós só conseguimos confiar em fazer algo, nós só conseguimos confiar que nós devemos fazer algo se for alguém confiável. Nós vamos acreditar e fazer se for alguém confiável, se for um amigo dizendo, se for alguém que nós confiamos. Então nós precisamos nos relacionar para nos tornarmos amigos e a partir daí confiar. Para vivermos o que os outros não vivem, nós precisamos fazer aquilo que os outros não estão dispostos a viver. A gente costuma ouvir muito isso em relação a conquistas, né? A estudo, a gente vê muitas pessoas falando, né, em relação a estudo, em passar em concurso, em passar as coisas que a gente precisa estar disposto a fazer, aquilo que os outros não estão dispostos para chegar aonde os outros querem chegar e não conseguem chegar. Então a verdade é essa: para podermos ouvir, para poder confiar, nós precisamos nos entregar mais, nós precisamos ir mais profundo. É preciso cada dia mais fundo, é preciso cada dia morrer mais para nós mesmos, para poder termos mais dele, para poder estar mais próximos de Deus, para poder estar mais próximo dele. Precisamos ter menos de nós, precisamos morrer um pouco mais. Então, esse é o segundo ponto que eu percebo. Deus nos chama para uma profundidade. O terceiro ponto que eu percebo nessa passagem de Lucas é que Deus escolhe as situações mais improváveis para mostrar o que ele é capaz de fazer. O verso 5 diz: Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar a rede novamente. Mais uma vez aqui nós percebemos que os pescadores achavam que eles já tinham feito tudo o que era possível fazer. Eles já haviam utilizado todo o seu conhecimento adquiridos há anos de pesca. Eles tinham um know-how para fazer o que eles estavam fazendo. Eles tinham expertise, eles tinham uma experiência no que eles estavam fazendo. Eles tinham anos de pesca e todos ali eram pescadores experientes e sabiam que o melhor horário de pesca é durante a noite. Que em pleno dia não é o melhor horário para conseguir pescar. Que à noite é um momento em que costuma ter bons resultados, mas naquela noite eles não tinham obtido esses resultados. De repente eles escutam a experiência deles, né? A experiência deles, em confronto com a inexperiência, vamos chamar assim, né? A inexperiência de Jesus em relação à pesca. Então, eram homens que há anos sabiam o que estavam fazendo, de repente eles escutam um outro homem que não tinha o costume de fazer o que eles estavam fazendo, lhe dando um outro direcionamento, lhe dando uma situação que seria improvável, pouco provável, que era a pesca, né, durante o dia, dar certo. Então, era uma situação que ia de confronto com o que eles acreditavam. E eu percebo que, mais uma vez, que isso é muito comum. Eu não sei quanto se vocês já fizeram isso, mas eu acho que é muito comum
eu pelo menos, né, já fiz algumas vezes, eu consigo perceber isso. A gente falando com Jesus, eu sei, eu tenho uma expertise no que eu estou fazendo, e eu acho que não é bem assim que deve ser feito. Mas, como é o Senhor que está dizendo, eu vou tentar fazer. Eu não acredito muito que isso vai dar certo, porque não é o comum, né? Não é o costume de fazer desse jeito. Mas é porque o Senhor que faz, falando, eu vou tentar fazer desse jeito. E o problema é que o sentimento de frustração por não ter conseguido um bom resultado, mesmo sabendo que se está fazendo o que deveria ser feito, né, aumenta a nossa desconfiança de tentar fazer da maneira pouco provável. Então, quanto mais a gente sabe como fazer, quanto mais a gente entende, né, e tem experiência em algo, quando Deus fala com a gente, na sua infinita graça, na sua infinita sabedoria, não é assim que você deve fazer, você deve fazer de uma outra forma, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Nesse sentido de pensar, tipo assim, pô, mas não é assim que deve ser feito, não é assim que eu costumo fazer. E quando a gente ainda tenta da maneira correta e ainda é frustrado, é pior ainda, né? É mais difícil a gente ainda confiar nessa outra pessoa que está falando com a gente para poder tentar fazer de uma outra maneira, porque a gente já foi frustrado. Então, esse sentimento, né, de ser frustrado da maneira mais provável aumenta a nossa desconfiança de fazer da maneira pouco provável. Nós vivemos falando que seguimos a Deus, que queremos ouvir a Deus, mas quando Ele nos fala algo que não nos parece razoável, ficamos imóveis. E muitas vezes não acreditamos que é Ele que está falando. Muitas vezes acreditamos que é algo da nossa cabeça. Temos dificuldade de validar isso que estamos ouvindo, que estamos sentindo, como sendo a palavra de Deus, como sendo o desejo de Deus para a nossa vida. Nós precisamos entender de uma vez por todas que não é pela força do nosso braço, mas é pelo poder do agir de Deus que as coisas vão acontecer, que as coisas vão dar certo. Assim como eu disse lá no início, eu percebo que Deus não quer que nós fiquemos de braço cruzado. Não é esse o entendimento que eu tenho. Ele espera que nós façamos aquilo que nos cabe fazer. Ele espera que nós façamos aquilo que nós temos que fazer. Mas existe um limite até onde nós podemos fazer. A partir daí, Deus espera que nós coloquemos nas mãos dele e deixemos ele agir. Nós podemos passar anos tentando fazer algo e não dar certo. Assim como os pescadores passaram a noite toda tentando pescar. E diante de uma simples palavra de Deus, diante de um simples mover de Deus, diante de uma simples palavra de Jesus, dizendo, jogue a rede novamente, tente novamente de uma outra maneira, nós podemos ver acontecer muito mais do que nós imaginamos. Nós podemos ver as coisas acontecendo de uma maneira sobrenatural, além do nosso entendimento. Porque a verdade é essa. O que Deus tem para nós, os planos dele vão muito, muito além do nosso entendimento. Então, nós não conseguiremos entender, por mais que nós tentemos, nós não conseguiremos entender quais são os planos dele e a maneira dele de fazer todas as coisas. Irmãos, eu vejo que para Deus nos levar para um outro nível, assim como eu disse no início, ele tem a maneira peculiar dele de fazer. E para poder trabalhar esses 3 pontos que eu disse, ponto 1, assim que eu percebi nesse texto, né? Ponto 1, Deus muda os nossos planos. Ponto 2, Deus nos chama para o mais profundo, Deus nos chama para a profundidade. E o ponto 3, Deus escolhe situações mais improváveis para nos mostrar o que Ele é capaz. Vai exigir muita confiança nossa. E assim como eu falei, é isso que eu tenho percebido nesses últimos dias. A nossa necessidade de uma confiança extrema, a nossa necessidade de uma confiança que vai além do nosso entendimento. Porque os dias são maus, os dias estão complicados, mas nós precisamos confiar.
nós vamos fazer, nós vamos agir, mas nós precisamos confiar no que Ele fará, no que Ele suprirá as nossas necessidades, que Ele irá muito além do que nós podemos fazer. Irmãos, eu acredito que já passou o tempo de tentarmos viver a nossa vida apenas da nossa maneira, seguindo nossos planos e pensando apenas em nós mesmos. As coisas que estão acontecendo no mundo estão longe do nosso controle. Assim como nós estamos dizendo nesses últimos dias, né, nos nossos últimos encontros, a gente consegue perceber nesses últimos, todos esses acontecimentos, a nossa fragilidade. Muitas coisas fogem de como nós podemos imaginar, de como nós podemos planejar, fogem do nosso controle. E nós não podemos fazer nada para poder mudar. Assim como eu disse, a gente traça um plano e um detalhe que desaba, que muda e atrapalha o nosso caminho, pode ser que a gente não consiga alterar isso. Assim como nós não estamos conseguindo alterar as coisas que estão acontecendo por causa do coronavírus, por causa do que está acontecendo no mundo, por causa do isolamento social, a crise que está sendo gerada, nada que nós podemos fazer com a força dos nossos braços irá mudar. Exige uma confiança nossa. Existe uma confiança que vai muito além do que é natural. E muitas vezes, irmãos, por causa disso, nós seremos chamados pelos outros de loucos. Seremos chamados de loucos por confiar, por dar passos de fé, por falar, não, eu acredito que as coisas serão diferentes. Eu acredito num Deus que transforma situações, num Deus que muda o improvável. Num Deus que, por mais que as situações não estejam favoráveis, Ele tem o poder de transformar essa situação em algo favorável e mudar a nossa sorte, e mudar aquilo que nós estamos vivendo e aquilo que nós acreditamos. Isso, sim, é o que nós temos que declarar nesses últimos dias. E nós seremos chamados de loucos, seremos, porque muitos não entenderão, muitos não acreditarão, muitos não conseguirão ver sentido nisso que a gente está falando. Existe algo muito além do que nós podemos imaginar, e nós precisamos mergulhar de cabeça nisso. Nós precisamos nos relacionar com Deus até estarmos completamente sensíveis para ouvi-lo. Assim como eu falei, nós precisamos de uma amizade para conseguir ouvir. Nós só vamos ouvir em quem nós confiamos, nós só vamos ouvir de quem somos amigos. E nós precisamos nos relacionar profundamente. É isso que nós precisamos nesses últimos dias, amigos. Nós precisamos estar prontos para isso. E Romanos 11:33 diz: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entender suas decisões e seus caminhos. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Concluindo, irmãos, eu percebo que existe um caminho de entrega e de confiança. Um caminho sem plano B. Um caminho onde não temos controle do barco e nem sabemos a rota, mas temos a certeza que estamos na mão do melhor comandante possível. Isso é certo, todos nós passaremos por situações para testar a nossa confiança, nossa fé e nossa certeza. E como continuaremos depois disso, como nós continuaremos e como avançaremos mediante todo esse abalo, essas situações improváveis, depende de onde estão os nossos fundamentos. Onde está aquilo que nós estamos ouvindo, de quem estamos ouvindo, onde estão as nossas motivações, onde está a nossa confiança, se ela está em nós mesmos, se ela está em nossos braços, ou se na força dos nossos braços, ou se ela está em Deus. Que em momentos difíceis as nossas estratégias não sejam baseadas naquilo que nós podemos fazer, mas que as nossas estratégias estejam na nossa confiança em Deus. Quando estamos com os olhos firmes em Deus, as provas e os testes fortalecem quem nós somos. Tudo aquilo que nós passamos vai apenas fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança nele, e não abalar
aquilo que nós percebemos, aquilo que nós sentimos. E nós confiamos num Deus bom, nós confiamos num Deus justo. Assim como eu disse lá no início, o grande problema dos momentos de crise é abalar a nossa confiança de quem Deus é, de que Deus é um Deus bom e de que Deus é um Deus justo. E a minha oração é que nós nos mantemos com esse sentimento e com essa confiança de quem Ele é, que Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Que o nosso coração esteja confiante na sabedoria, que nosso coração esteja confiante na soberania dEle. E eu gostaria de encerrar com uma frase do Anderson Bonfim que diz assim: queremos que Jesus nos ajude a resolver os problemas do nosso cotidiano, mas não queremos que Ele governe sobre todas as coisas na nossa vida. Então nós queremos que Ele seja o nosso Salvador. Muitas vezes nós esperamos que Ele seja o nosso... eu percebo que nós tratamos Deus como se fosse o gênio da lâmpada mágica, que a gente esfrega e a gente faz um pedido para Ele. Mas o caminho é diferente. O caminho é um caminho de entrega, é um caminho de confiança. Nós precisamos que Ele governe sobre todas as coisas. Então, quando Ele governar sobre todas as coisas, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades estará nas mãos dEle. E nós temos a plena confiança de que o melhor Ele fará. Amém, irmãos? Eu gostaria de encerrar, então, com uma oração para tudo isso que nós estamos vivendo, para tudo isso que nós estamos sentindo e que os nossos corações se mantenham inabalados. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pelo aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Obrigado pela maneira que o Senhor tem nos tocado nesses últimos dias, Pai. Obrigado porque podemos perceber o Senhor nos pequenos detalhes, Pai. Detalhes que às vezes passam despercebidos, Deus. Detalhes em Tua palavra que muitas vezes lemos e não conseguimos perceber. Agora nós estamos sensíveis para perceber de uma outra maneira, Deus. Que assim como eu consegui perceber nessa palavra, os meus irmãos consigam perceber, Deus, lendo a Sua palavra dia após dia, o Teu cuidado em cada detalhe, Senhor. Que a gente possa manifestar, que a gente possa perceber o Seu mover e o Teu poder em cada detalhe em nossa vida, Deus. Que nós possamos declarar dia após dia que a nossa confiança vem do Senhor. Muitos não entenderão, muitos não conseguirão entender aquilo que estamos pensando e a maneira como nós estamos agindo, Deus, mas nós acreditamos que nós podemos fazer apenas uma parte e que a outra parte cabe ao Senhor, que a nossa confiança esteja completamente em Ti, Deus, e não na força dos nossos braços, porque aquilo que nós podemos fazer é falho. Aquilo que nós podemos fazer tem um limite e nós nos frustraremos, Pai. Se confiarmos apenas em nós vamos desistir da nossa pesca e voltaremos de mãos vazias para casa, Deus. Mas se nós formos capazes de ouvir a Tua palavra, se nós formos capazes de mudar a nossa rota mediante aquilo que o Senhor nos diz, mediante aquilo que o Senhor nos pede, nós podemos sim voltar com o barco cheio, Pai. Nós podemos voltar com as redes cheias de peixe, Pai. Nós podemos ver a Tua graça, Pai. Nós podemos ver o Teu agir em cada detalhe, Deus. Eu abençoo os meus irmãos com essa confiança inabalável. Eu abençoo meus irmãos com coração grato, com coração fiel, com coração inabalável, Deus. Toque, Pai, cada um da nossa igreja dessa maneira, toque cada um do nosso país dessa maneira, Deus, que nós possamos confiar que a Tua mão poderosa está sobre o nosso país, que a Tua mão poderosa está sobre as nossas vidas e que o Senhor tem cuidado de nós dia após dia, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Nós entregamos a nossa vida, entregamos tudo o que temos, tudo o que somos a Ti, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tchau aí pro vídeo, ó. Todo mundo. Tchau. Janaína. Aê.